Muito obrigado a você que está assistindo o programa da Seite Onoye, ou pela televisão, ou mesmo pelo YouTube. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre educação, mas eu gostaria de aqui conversar com vocês a respeito de responsabilidade. Isso mesmo. Nós podemos falar sobre educação do ponto de vista do amor, o amor dos pais com os filhos, dos avós e etc. e tal, mas vamos pensar mais sobre responsabilidade. Mas antes de entrar propriamente dito no tema ou falar sobre responsabilidade, eu queria fazer uma reflexão com você. Eu fui chamado para fazer uma palestra, eu tenho falado isso em todos os eventos que eu vou, a respeito de educação numa escola no Rio Grande do Sul. A princípio era para falar com educadores e alunos do magistério, mas chegando lá na escola, para minha surpresa, eu ia falar com alunos do ensino médio. E eu não tinha tema, não tinha preparado nada, né? E fiquei assim, bom, o que eu falo para essa juventude? Como eu fui pego de surpresa, eu resolvi fazer uma meditação Shinsokan. Shinsokan significa ver, contemplar Deus, a grande vida do universo, com os olhos da mente. É o que nós chamamos de um encontro consciente com Deus. E durante a meditação, recorrentemente, vinha a ideia de falar sobre suicídio. Eu achei bastante estranho, mas então aceitei, né, a intuição e fui falar com os jovens a respeito de suicídio. Comecei contando a história de um amigo a respeito, né, um professor, na verdade, que teve um aluno que se suicidou. Ele foi ao velório desse aluno, o pai perguntou para ele por que o aluno, né, por que meu filho se suicidou. Este professor não sabia, ficou chocado com a pergunta. E o pai disse, bom, se você não sabe, ninguém mais sabe porque ele amava você. Então, bastante chocado com essa resposta do pai, esse professor resolveu desenvolver um projeto, o Tião Rocha, um projeto de educação belíssimo, extremamente reconhecido no Brasil e fora do Brasil, em Minas Gerais, em Araçuaí, em Curvelo. Em Minas Gerais eu mesmo fui e assisti de perto esse trabalho grandioso do grande Tião Rocha. Pois bem, a partir desse momento eu fiquei intrigado porque nessa mesma escola, no ano anterior, eu fiquei sabendo que 5 alunos haviam se suicidado. Ora, mas espera aí, o que está acontecendo? Isso é uma epidemia? Na Universidade de São Paulo, abriu-se um departamento para cuidar dos jovens que pensam em se suicidar. Na Universidade de Brasília, também tiveram que criar um departamento. Conversando com uma amiga nossa, na Universidade Federal do Mato Grosso, a mesma coisa. E as estatísticas, então, apontam que aproximadamente 30 a 35 jovens se suicidam no Brasil por dia. Exatamente o que eu estou falando para você. Se você duvida, faça uma pesquisa e você vai descobrir que são quase 10 mil jovens entre 9 e 27 anos de idade que se suicidam no Brasil por dia. É uma epidemia. Nós não tínhamos isso antes. O que é que está acontecendo? Então eu volto àquela pergunta ou à questão inicial. Responsabilidade. Antes, porém, quero fazer uma reflexão. Como é que a educação chegou a esse ponto que nós estamos vendo hoje? Os professores reclamam que os pais não tomam atitude nenhuma. Os pais entregam os seus filhos para serem educados pelos avós. E não é que o avô está dando uma força, hein? Não é que a avó está dando um apoio, uma força. Eu conheço casais que deixam, inclusive, os netos aos finais de semana para passear, para curtir a vida. E o pior é que os avós adoram isso. Então a gente vai analisando essa circunstância e eu posso dizer para vocês tranquilamente, já minhas 2 filhas foram criadas por mim e pela minha esposa, mas com grande apoio da minha sogra, das avós, da avó principalmente, da avó materna, da dona Maria e do seu Oscar, que cuidavam delas, Larissa e Mariana, enquanto eu e a Patrícia trabalhávamos.
Mas tinha algumas coisas importantes nessa relação. Nós nunca deixamos a responsabilidade de educar as nossas filhas simplesmente para a minha sogra, ou seja, para a avó delas. Por que isso? Então, vamos pensar um pouquinho por que chegamos nesse ponto. Bom, existem várias formas de olhar por que os pais hoje são extremamente permissivos, por que os pais hoje simplesmente preferem entregar um tablet, um celular na mão de um bebê ou de uma criança de 1 ou 2 aninhos de idade para ficar mexendo naquele celular enquanto eles ficam grudados no seu próprio celular ou então eles ficam grudados na sua própria televisão, ou seja, um isolamento total, ou então não conseguem dizer um não para a criança. Você talvez pode se lembrar que a palavra frustração, né, apareceu na educação assim como uma bomba, né? Não pode frustrar, não pode deixar a criança frustrada, não pode traumatizar. Eu ouvia muito a minha mãe dizer isso. Eu via os adultos, quando eu era criança, dizendo assim, ai, coitadinho, vai ficar traumatizado, coitadinho, vai ficar frustrado. Bom, eu até aí não sabia de onde tinha surgido isso. Não é que lá, pesquisando sobre educação, fui descobrir um médico norte-americano, olha que interessante, chamado Spock. Isso mesmo, não é o sujeito com as orelhas pontudas do filme Jornada nas Estrelas, do Star Trek. O Spock, o nome dele é Benjamin Spock, morreu em 1998, deixa eu até conferir aqui, isso mesmo, 1998, ele é de 1946, morreu em 1998. Esse Spock, muito bem intencionado, e veja, pediatra. Olha, a nossa área, eu sou professor, educador, né? A nossa área de educação, sempre ela recebe palpite de tudo que é gente. É médico, é psiquiatra, é psicólogo. Quando os educadores resolveram assumir realmente a sua própria área, é algo muito recente, baseado, claro, nas diversas pesquisas científicas que estão sendo feitas aí por diversas frentes de trabalho, de diversos pesquisadores, mas os educadores começaram a escrever sobre educação. E o Brasil, tenho que fazer esse parênteses, hein? Falo com gosto, com boca cheia, tem os maiores educadores de verdade, do mundo. Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Eurípides Barçanufo, nós temos aí o Lauro de Oliveira Lima, enfim, dá para falar uma infinidade deles, Darcy Ribeiro e entre outros aí. Todos, alguns sociólogos, mas grande parte deles educadores de verdade, que estudaram a fundo as ciências e falaram sobre educação. Deixa eu voltar para o nosso amigo Scott. Então, ele começou um discurso de que você não pode reprimir, de que você tem que tratar a criança de determinada maneira. De um lado foi bom, para aqueles pais muito distantes, frios, que não davam uma afetividade, mas ele próprio se diz injustiçado porque interpretaram ele equivocadamente, dizendo que ele é o pai, então, da permissividade. Ou seja, deixa fazer, laissez-faire, né? Deixa fazer. Bom, eu acredito que até ele está sendo mesmo injustiçado, mas o fato é que o livro dele, para vocês terem uma noção, vendeu na época que foi lançado, ou melhor, só perdeu para a Bíblia no mundo em termos de publicação. Ou seja, vendeu menos que a Bíblia, mas não teve um outro livro que chegou nem próximo da vendagem dos livros dele. Ou seja, o mundo inteiro, ou no mundo inteiro, se alastrou a ideia de permissividade, de não responsabilidade, não por culpa dele, mas por culpa da interpretação que fizeram com as teorias dele. Então, nós estamos enxergando hoje que as crianças estão sendo criadas e não educadas. Por que eu estou usando esse termo? Porque uma vez assistindo uma reportagem, um repórter foi até uma favela brasileira, existia um barraco, onde tinham 5, 6 crianças, na beira de um córrego, e uma mãe super trabalhadora, doméstica, faxineira, lutava muito para poder criar aqueles filhos, né? E o repórter perguntou para ela assim, é difícil criar estes filhos? Ela disse, bom, criar é fácil,
Educar é que é difícil. Na simplicidade dela, ela dá a resposta. Criar é fácil, educar é difícil. Ou seja, criar é dar comida, no caso dela, porque não tinha posses, né? Não ia dar um celular, mas para quem tem posses, né? Dar comida, celular, deixar fazer o que quer, a hora que quer, como quer, achar que a criança deve dominar o ambiente doméstico, terceirizar a educação para que os avós é que cuidem. E aí o que acontece? Bom, aí nós chegamos neste ponto que nós estamos dizendo para você, que o suicídio chega onde chega, porque não há diálogo na família, a droga tomando conta de muitos dos jovens, a falta de ideal ou de idealismo, tudo isso está, então, povoando a mente dos jovens. Marcos, mas é possível isso ou não? Eu estou falando para vocês, porque nós da Seijunen temos uma associação dos jovens, nós fazemos eventos para jovens, e muitos jovens nos procuram dizendo, você tem razão, os meus pais não sabem o que eu sinto, os meus pais não sabem o que se passa comigo, eu não tenho falar com eles, eu não tenho diálogo com eles. Ah, isso pode ter sido em todas as gerações. Ok, mas existia dentro das famílias lá atrás uma espécie de regras, o pai estava presente no sentido de ser enérgico, de dar determinações, não estou falando de violência, nem de bater, estamos falando da presença daqueles pais. Os pais estavam presentes e esta presença dos pais transmitia segurança para aquelas crianças e para aqueles adolescentes. Então façam uma conta assim, esse livro dele influenciou os pais da década de 1960. Estou falando do livro do nosso Spock. 1960. Eu não quero ser injusto com ele, hein? Quero fazer um parênteses aqui dizendo que ele escreveu algo e foi mal interpretado. Mas, de qualquer forma, ele é um dos grandes pensadores que acabou influenciando a educação dentro do lar. Então, em 1960, os pais que tiveram filhos, esses filhos hoje, tem aí a faixa entre 50, 55, 60 anos de idade, que são quem? Os avós de hoje. Ou seja, esses filhos que nasceram na década de 1960, que foram criados com essa ideia, não frustre, não magoe, faça as vontades, coitadinha de vidro. Esses pais, que inclusive tiveram uma educação extremamente severa, quiseram romper com isso, por isso que o livro caiu como uma luva, ou o livro As Ideias do Spock caíram como uma luva, é que criaram então a geração que começou a ter filhos, vamos dizer na década aí de 90, 90 e pouco, até 80 e pouco, que hoje então são esses avós que adoram criar esses netos, bajulando-os. Vovó não fica chateado comigo, nem você, vovó, mas eu vou te dizer uma coisa, tá certo? Eu falei atrás que a minha sogra nos ajudou muito junto com a educação das minhas duas filhas, a Larissa e a Mariana. E como que ela ajudava? Ela sempre deixava a figura do pai, que sou eu, e da mãe, que é a Patrícia, presente nos diálogos que ela tinha com as minhas filhas. Então, ela dizia o seguinte, ô vó, e agora eu perdi a fome, eu não estou aguentando comer essa comida. O seu pai e sua mãe me disseram que você não, se você não aguentar comer tudo o que está no prato, tudo bem, porém, vai ficar guardado no forno ou na geladeira e depois, quando você sentir fome, a gente esquenta e você come de novo. Como é que ela começou a fala? O seu pai e sua mãe disseram que. E aí, o que acontece? Aí, esses avós aí de 1960, né, que nasceram em 60, 60 e pouquinho, outro dia eu estou num local que vende chocolates aí, imagina o que você quiser, tá? E estou lá, uma criança fazendo um berreiro que queria um tal de um chocolate. E a mãe firme, não vou dar. E eu pensei, puxa, finalmente uma mãe que sabe que inclusive frustrar é importante. Por que muitos jovens estão se suicidando? Porque a namorada dá um fora, o namorado dá um fora, ele perde o emprego, ou ele não consegue a profissão que ele deseja, e ele vai e se mata, porque ele não sabe lidar com a frustração. Ele não desenvolveu aquilo que é a resiliência. Tem outros problemas por detrás do suicídio, não é o foco agora, mas essa é uma das questões que nós estamos levantando. Ora,
Eu pensei, essa mãe é jóia, hein? Nossa, que mãe bacana. De repente, eu ouço uma voz assim baixinha dizendo assim, deixa que a vovó compra. Ou seja, o neto acalmou, a vovó comprou o tal do bombom lá que ele queria e provavelmente deve ter dado escondidinho da mamãe. Ora, o que é que nós estamos fazendo com um filho desse? Com um neto desse? Nós estamos tirando a autoridade do pai e da mãe, nós estamos dizendo para ele que o berro e que no berro ele consegue todas as coisas. Que tipo de sociedade nós vamos criar? Não. Que tipo de sociedade nós vamos criar? Não. Que tipo de sociedade nós já estamos criando? Que é essa sociedade em que essa criança vai para uma escola e a avó e não consegue parar quieto, não consegue olhar para um professor, não consegue respeitar um professor. E aqui eu não estou falando dessas questões de hiperatividade nem de déficit de atenção, mas estou falando, às vezes, da própria respeito, do próprio respeito. Seja você também um mantenedor do programa Seicho no Ie na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 Prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado! Vou dar um exemplo aqui. Me chamaram outro dia dizendo que queria uma orientação porque o filho não gostava da escola. Ah, meu filho não gosta da escola, eu não sei o que fazer. Isso aí está de montão, né? Quer dizer, antigamente, se você falasse eu não gosto da escola, seu pai falaria para você, né? Os pais diziam, o problema é seu, vai lá e faça sua parte porque eu já estou dando comida e já acabava com o assunto lá. Já disse, não precisa ser grosseiro, pode dialogar. Mas o filho sabe que se eu começar com mimimi, papai e mamãe vão lá me proteger, ou vovó ou vovó vão lá me proteger. Então, o que aconteceu? Ela disse isso, sabe o que é? É que ele levanta a mão e a professora não dá atenção para ele. Ah, ele levanta a mão e a professora não dá atenção para ele. Pois é, ele detesta a escola, não gosta da escola, não consegue prestar atenção. Bom, educação de hoje é isso. Tadinho do meu filho. Ele levanta a mão e ele não consegue falar e a professora não dá atenção para ele. Educação de antigamente, não estou falando de educação grosseira, já falei isso, vou repetir de novo, bater, etc. Tal. Educação correta é você ensinar o seu filho a se virar nas situações que ele enfrenta no dia a dia. Não é abandoná-lo e também não é dizer para ele, deixa que a mamãe resolve, porque você vai resolver para ele, ou a vovó vai resolver para ele, quando ele levar um fora, quando o chefe dizer, você está demitido, quando ele levar um fora da namorada, vai ter que correr para a mamãe e dizer, mamãe, me ajuda, o que eu faço? Ele vai ter que se virar sozinho e a vida vai dar um monte de nãos para ele. E se esses nãos não forem insuportáveis, não tenha dúvida, ele procura ajuda onde? Nas drogas ou até no próprio suicídio. Bom, então, o que eu disse para ela? Algo simples. Você diz para ele, filho, é bem capaz que a professora não te viu mesmo. O que é que você faz? Levanta a mão mais alto. Se você é tímido, vence essa timidez sua. Se a professora mesmo assim não vê, depois você vai com carinho nela e diz, professora, desculpa, é que eu tinha uma dúvida, acho que a senhora não conseguiu perceber, e eu queria então esclarecer com a senhora. Pode ser? Se a professora negar, bom, aí não deve ser nem professora, né? Aí está na profissão errada. Agora, você está ensinando essa criança a agir diante de uma adversidade que ele tem, que é aquela adversidade do início. Então, aí nós conversamos sobre isso, ou seja, dar elementos para essas crianças poderem fazer coisas, ou se virarem, na verdade, sozinhas, sem a presença física ou sem a interferência da mãe necessariamente lá no local. Essas são pequenas coisas que eu estou dizendo para você e eu queria até me referir aqui ao livro do professor Keio Kanuma, Ensinando e Disciplinando os Filhos, que é um dos livros da Seicho no Ie, que fala sobre educação. Na página 55,
ele tem uma série, perdão, 53, tá? Na página 53, ele tem uma série de colocações ou de itens, né, do que seria a visão da educação da vida. E aí ele trata, né, por exemplo, o item número 1, criança boa ou criança má. Ele diz, bom, não é que a criança deve ser vista como boa ou má. Ele diz, o comportamento é um símbolo, nós temos que interpretar o comportamento dessa criança. Então, se ela está com dificuldade, se ela está apresentando algum problema, ela não é boa ou não é má. Ela está simplesmente mostrando necessariamente, simbolicamente, o que passa dentro dela. Obviamente, se ela faz um escândalo para pedir alguma coisa, é sinal que faltou algo lá atrás na educação dele e que pode ser totalmente, não vou falar consertado, porque não é a palavra ideal, né? Que pode mudar, né? Esse comportamento pode mudar, tá bom? E ele vai falar o que falhou. Deixa eu voltar aqui. O que falhou, então, nessa educação? É um outro item que ele traz aqui, o item 2, né? Aliás, o item 2 diz, criança boa é criança feliz. Eu acho excelente isso. Criança boa é criança feliz. Quando a criança é infeliz, aí você pode dizer que ela que isso conduz ela a agir de forma negativa. E ele fala, educar é criar bons hábitos. Só com isso dava para a gente conversar aqui durante 1 hora, 2 horas. Educar é criar bons hábitos. Quando eu digo criar bons hábitos, os hábitos não se criam espontaneamente. É necessário exemplo e direcionamento e persistência. É necessário responsabilidade. Ou seja, a criança vai nascer com seus impulsos, a comunicação dela é feita a partir do grito, ela tem que se comunicar gritando, e é através dos bons hábitos que nós vamos mostrando a essa criança, tirando ela do seu egocentrismo inicial e levando até ela ao que nós chamamos de autonomia. Autonomia, nesse sentido, significa que a criança, que agora deve ser um adolescente já, ou um pré-adolescente, porque isso demora tempo, ele começa a perceber que as regras do relacionamento não estão nos objetos. Não põe o dedo porque você vai tomar choque na tomada, né? Então, o problema está na tomada. Não sobe aí porque você vai cair. Essa mesa é alta, então o problema está na mesa. Essa é uma ação heterônoma. Autônoma significa, e isso só se dá em sociedades muito maduras, que eu entendo que as regras estão na relação. Eu não vou fazer algo porque eu vou prejudicar você, eu vou fazer algo que vai prejudicá-lo, ou seja, então eu não vou fazer. Exemplo mais que clássico. Na Suíça, por exemplo, na Suécia, tem catracas lá, me disseram, não é? E mesmo que não seja num desses países, o exemplo é muito válido. É uma catraca livre. E aí pergunta, escuta, por que aquela catraca é livre, ela fica aberta? Não, porque a pessoa pode esquecer o dinheiro, né? Saiu, esqueceu a carteira e de repente ela passa. Ela pode estar desempregada, então ela pega e passa por lá. Pergunta de quem vem de sociedade matura, de sociedade que foi criada nessa base da falta de responsabilização, de responsabilidade. Mas vem cá, e se a pessoa que passar por aquela catraca não tiver nem desempregado e nem esqueceu a carteira? Resposta de uma pessoa, de uma sociedade amadurecida. Desculpa, não entendi sua pergunta. Ou, por que ela faria isso? Tá certo? Então vocês vão entendendo que essa sociedade é uma sociedade autônoma. Eu não vou fazer porque eu vou prejudicar o próximo. Isso só se constrói quando se cria bons hábitos. E como você cria bons hábitos? Mamar na hora certa, dormir na hora certa, jantar na hora certa, disciplina. Olha, os franceses dizem, disciplinar a criança é como se você tivesse uma moldura. Daqui para lá, ela tem que entender que ela não pode ir. Aqui dentro dessa moldura, dentro da moldura, ela pode transitar aonde e como ela quiser. O termo responsabilidade, ou a questão da responsabilidade, vai longe, mas eu acredito que vocês podem estudar com calma. Um dos livros da Seitonei que fala sobre educação, nós temos a Educação do Filho de Deus, volume 1, volume 2,
Ensinando e Disciplinando os Filhos, que li basicamente bem pouco para vocês, mas é muito bom este livro. Tem o livro Educação do Renascimento, Pedagogia da Seitiona, enfim. Temos vários livros que tratam desse tema. Se você gostou ou quer saber mais sobre isso, então você pode entrar em contato com a gente no telefone 0800 770 2600. Pode entrar no site, que é o sni.org.br, ou se for de um telefone celular, 0 operadora 11 5074 4180. Gostaria então de pedir aos pais, às mães, às avós, vamos começar a pensar mais nos nossos filhos, a ficar mais com eles, a nos responsabilizarmos pela educação dessas criaturinhas que Deus nos deu com tanto amor. Muito obrigado. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Muito obrigado.